eu estou dando mesmo esse depoimento para você, para, como nós conversamos, para dar veracidade da história, porque eu não tenho que me esconder. Eu não fiz nada de errado. Exatamente. Isso aconteceu comigo. E como eu pensava que eu era doida, porque eu não via ninguém falar sobre isso, eu também eu tinha receio, se eu não tivesse visto as outras histórias, eu jamais teria contado isso. Mas eu contei, porque você, inclusive, passou por isso, né? Então, eu me senti à vontade em conversar com você. Mas, certamente, quem não vê essa entrevista não vai mais ouvir essa história. Eu estou contando essa história para você pela primeira vez e vai ser a última vez. Eu queria que alguém soubesse. Tá? Agora, não tenho mais interesse em contar isso. Eu já contei. Agora estamos eu, você e boa parte do mundo aí sabendo dessa história. Quem quiser saber dessa história mesmo, direitinho, vai saber por você, pelo teu canal, porque eu não vou contar mais isso. Não vou relatar mais isso para ninguém. Bem, pessoal, nós estamos hoje aqui com Evanilza. Ela mora no Rio de Janeiro e ela, aos 9 anos de idade, foi aos 9, né, Evanilza? Sim. Ou foi aos 7? Não, foi aos 9. Aos 9 anos, teve um problema de saúde muito sério, uma septicemia, e passou por uma EQM. Mas, além da EQM, ela ainda ficou internada no hospital muito tempo, ficou em coma, e durante o coma ela teve várias experiências de saída do corpo também, e tem uma história muito interessante para nos contar, não só desse evento, mas também da sua vida e dos desdobramentos que esse evento provocou na sua vida, muitos efeitos posteriores, muitas experiências. Então a gente está aqui para conversar com ela hoje, e eu quero aproveitar já para agradecer a Evanilza por essa colaboração que ela está dando para a gente, e agradecer em nome de todos no mundo inteiro que estão assistindo essa nossa conversa. E fique à vontade, Evanilza, então, para se apresentar e em seguida fazer o seu relato. Depois a gente bate um papo sobre ele. Ok, Paulo. Bom, meu nome é Evanilza, eu tenho 62 anos, sou aposentada e atualmente sou artesã. A minha história é meio doida. Quer dizer, eu achava que eu era maluca até uns meses atrás. Nossa, passou um bocado de tempo aí pensando que era maluca, hein? Pois é, porque eu não assisto TV. Então, eu desconhecia EQM, eu não sabia o que era EQM. Não me interessava. Se alguém falasse na TV, no TV não, eu nem via TV, nem via, o que eu assistia era na internet, tá? Meu marido nunca... Aliás, o meu marido, quando eu comecei a ter alguns eventos em casa, que eu saía do corpo, que eu falava para ele, que eu não entendia o que acontecia, né? Ele dizia, nada, isso é projeção do corpo. Ele falava que era projeção, eu deixava para lá. Também nunca procurei saber o que era projeção, entendeu? Do corpo, deixava para lá. Não me interessava. Mas a história mesmo da EQM, eu não contei para ninguém, porque eu achava que aquilo ali era fruto da minha imaginação. Eu achava que era coisa da minha cabeça. Porque como eu não conhecia ninguém que tivesse tido nada parecido com aquilo, eu tinha vergonha de falar. E o pessoal achava que eu era doida mesmo. Então, meu marido morreu e não soube disso. Não contava.
Minha família não tinha como. A minha mãe era viúva, né? Ela criou os filhos dela sozinha, os 4 filhos dela sozinha. E ela me levava para os médicos. Eu ia aos médicos, mas ninguém descobria o que eu tinha. Eu tomava remédio para baixar a febre, porque eu tinha febre alta, mas ninguém conseguia descobrir o que estava se passando comigo. E assim, o tempo foi rolando e eu piorando muito. E aí, mãe tinha uma amiga que ela era assistente social num hospital público, o Hospital de Bom Sucesso. E essa amiga dela pediu para a mamãe me levar lá, que ela ia pedir um dos médicos para dar uma olhada em mim. E assim a mamãe fez. Só que quando nós chegamos lá nesse hospital, o médico não quis nem botar a mão em mim. Ele pediu que eu fosse removida para um outro hospital público, que era o Hospital de Ipanema, que o meu caso era cirúrgico, era de urgência e tal. E naquela época tudo funcionava. O hospital público era uma maravilha mesmo. Isso aconteceu em 69. Tudo naquela época era maravilhoso. Aí, quando nós chegamos lá no hospital, antes do caminho, a gente indo para o hospital, a ambulância que eu estava bateu. E, no momento, passava uma outra ambulância de um hospital particular e ela me pegou e me levou para o hospital. Quando eu dei entrada nesse hospital, o médico plantonista, o nome dele era Walter Costa Vaz. Ele veio me atender e quando ele veio, ele me examinou o abdômen, a parede abdominal. Ele chamou minha mãe e falou: se despede da sua filha. Eu estava muito consciente, até aí. Estava muito mal, estava consciente. Quando ele falou para minha mãe: se despede da sua filha, começou a tal da EQM, que eu não sabia o que era. Chegou uma pessoa perto de mim, me pegou pela mão e saiu andando comigo. E naquilo que nós fomos andando, havia um túnel de luz. Não era uma luz no fim do túnel. Era um túnel de luz. E nós entramos ali e fomos andando. Lá do outro lado, ele andava comigo o tempo todo segurando a minha mão. O tempo todo ele segurava a minha mão e não me soltava. Como eu sabia que eu era eu, quando eu dei entrada no hospital, eu estava vestindo um vestidinho azul. Apesar de eu não enxergar, eu estava com aquele vestidinho azul. E lá do outro lado, onde nós fomos, eu era a única pessoa que estava com uma roupa de cor diferente, porque todos os outros estavam com aquela túnica branca. E a pessoa que estava comigo, o ser que estava comigo, que era um homem, e eu sei que era homem, por causa da estrutura física, né? Dava para ver que era um homem. Você não olhava para o rosto dele, não? Não,
não tinha um rosto, não tinha um rosto, era uma estrutura. Isso aqui é água. Essa era a consistência que eu via da pessoa, tá? Como se fosse uma água gelatinosa. Sim. Entendeu? Mas era assim. Era assim. Uhum. Mas eu também estava assim. Eu também estava desse jeito, com essa consistência. Só que com um vestidinho azul. Entendeu? E acho que o tal do vestidinho azul aparecia para eu me identificar. E assim nós andávamos, ele falava com todo mundo lá. As pessoas falavam com ele. Eu não sei o quê, porque eu não lembro, eu não ouvia, entendeu? Eu não tenho ideia, mas eu sei que as outras pessoas lá vinham e falavam com aquela pessoa que estava comigo. Ele segurando minha mão. Lá, eu não tinha lembrança nenhuma da minha família. Não tinha nenhuma lembrança da minha família, nem que eu estava doente, nem que eu tinha ido para o hospital. Eu não tinha nenhuma lembrança. Bom, para mim, quer dizer, a sensação que você tem é que aquilo ali durou 1 minuto, 2 minutos, entendeu? É a sensação, o tempo lá é diferente, muito diferente. E aí, quando eu retornei, muito agitada, muito nervosa, e eu comecei a retirar tudo aquilo que eu estava, eu estava entubada. E naquele momento eu escutei as enfermeiras comentarem que eu já estava 1 mês ali internada. Eu estava 1 mês internada e para mim aquilo ali tinha acontecido em minutos. Só que como eu estava muito agitada, o que eles fizeram? Eles me colocaram em coma de novo. E no coma, eu comecei a sair pelo hospital, passear pelo hospital. Sempre com aquele vestidinho. E eu ficava andando pelo hospital, ia no quarto dos outros pacientes, entrava em salas lá de médicos que tinham muitos exames, né? Tinha vários exames lá. Eu me lembro de uns pacotes marrons, assim, onde tinha um raio-x. Eu mexia naquelas coisas. Quer ver? Ia no quarto dos outros pacientes. Então, tinha uma paciente lá que eu conversava muito com ela. O nome dela era Maria das Graças. E eu conversava muito com ela. Ela tinha tentado suicídio e ela tinha destruído o estômago. E com isso ela se alimentava por um tubo que tinha ali no estômago dela. Assim, ela batia a comida, né, e botava uma seringa por ali. Eu também não lembro o que eu conversava com ela. Mas eu lembro que ela era mais velha, bem mais velha que eu, e que eu conversava com ela. Só que aquele negócio de eu ficar andando pelo hospital, eu não sei se eu fugia da pessoa, eu não sei o que acontecia, que a pessoa voltava
me pegava pela mãozinha de novo e me levava lá para o outro lado. A pessoa era aquele mesmo homem, né? Isso, era ele mesmo. Isso. Eu não sei. A impressão que dava é que em algum momento ele soltava a minha mão e meu corpo saía, e eu voltava correndo para dentro do meu corpo. E isso era a impressão que eu tenho hoje, tá? E aí ele vinha, me resgatava e me levava de volta para lá. Mas eu ia de boa, mas nada de lembrar de família. Nada de lembrar que eu estava doente ali. Tá? Eu não tinha essa lembrança. Bom, voltei lá para o outro lado, fiquei para lá e também não sei para onde eu fui. Eu atravessei de novo, mas não sei para onde eu fui, nem coisa nenhuma. Depois eu voltei. Despertei novamente no meu corpo, mas despertei calmo, sereno, tranquilo. E ali eu fiquei internada há muito tempo. Quando eu voltei para casa, aconteceu uma coisa estranha, porque eu tive alta, mas a minha família, para mim, não era minha família. Eu não lembrava deles. Eu não tinha lembrança deles. Muito tempo para lembrar quem eram aquelas pessoas. Depois, eu fiz mais 3 cirurgias. As 3 cirurgias foi para corrigir problemas que eu fiquei por conta da primeira. Porque o médico que me operou, ele morreu dizendo isso, que eu era fruto de milagre. Um médico dizer isso, ele era diretor de um hospital aqui do Rio, e ele continuou me tratando até ele morrer. Nas outras cirurgias que eu fiz, eu não tive nada, eu não tive saída do corpo. Eram cirurgias para corrigir os problemas, mas eu não tinha nada, eu não passava por nada. Eu saía, entrava, fazia cirurgia, saía na boa, sempre no mesmo, com ele, com o mesmo médico, e não tinha nada. Só que eu comecei a ter saídas do corpo. Eu saía de dentro de mim e ficava me olhando. Aí eu ia embora pro túnel lá, eu via o túnel. Então eu olhava para mim e ia embora. Não sei se eu já não estava mais querendo viver aqui, não sei. Eu sei que eu tinha tanta facilidade de atravessar que eu não me dizia mais nada estar aqui. E aí, eu comecei a saber de coisas que iriam acontecer. Gente que ia morrer, gente que estava grávida. O que eu tenho com isso? Alguém que chegava e me contava isso. Gente que estava doente. Aí um dia eu fiquei tão revoltada que eu falei, para que eu quero saber disso, se eu não posso evitar? E aquilo melhorou, aquilo se acalmou. E aí eu casei. E isso acontecendo. E aí eu tentei falar com meu marido que
eu saía do corpo e tal, e o que acontecia. Mas ele não deixou nem eu chegar nessa parte do que acontecia. Quando eu falei, não, isso aí é projeção do corpo. Projeção do corpo, então ficou por isso mesmo. Só que meu marido, ele tinha uma fístula, no cóccix. E aquela fístula dele sempre pulgava, estava sempre pulgando, sempre saindo secreção ali. E um desses verões doidos do Rio, nós fomos para a praia. E quando nós estávamos na praia, deu uma febre muito alta nele. E nós estávamos bem distantes de casa. Aí, o que veio na minha cabeça na hora foi entrar num motel, porque na área que nós estávamos, da praia, tinha muito motel. E eu falei para ele, vamos entrar aqui no motel, pelo menos você descansa, sai desse sol, tem o ar-condicionado, toma um banho. E nós entramos. Só que quando nós entramos no quarto, ele deitou e estou com muita dor, muita dor, muita dor. Eu pedi a ele para virar. E aí ele virou e eu fui ver, massagear, sei lá, eu queria fazer alguma coisa para que ele melhorasse daquela dor. Só que quando eu comecei a espremer o cóccix dele, assim, ele saiu uma mecha, assim, enorme, de cabelo preto. A mecha parecia um bolo de piaçava. A sensação era que eu estava puxando um bolo de piaçava. Aí eu mostrei para ele o que eu tirei dali, fui lá no vaso, joguei, dei descarga. E ele adormeceu. Quando ele acordou, ele já não tinha mais nada, não tinha febre, não tinha nada, o buraco tinha fechado, da onde tinha saído aquilo tinha fechado, uma coisa assim impressionante. Então o hotel tinha um espelho grande, e ele foi se olhar no espelho, né? Ele olhou. E a partir dali, ele começou a dizer que eu fazia milagre. Eu morria de vergonha daquilo. Então eu dizia para ele, você não fala isso. Eu não quero que você fale isso, porque não é verdade. Eu não faço milagre. E aí ele começou a me levar em casas de amigos que tinha alguém doente, alguém com problema de saúde. E ele aí contava a história. E eu dizia, pelo amor de Deus, não acredita nele, não, porque eu não faço nada disso, não. Mas eu acabava pedindo para ver a pessoa que estava doente. Eu mesma pedia, deixa eu ver a pessoa, e eu ia lá, colocava a mão certo, no lugar certo que a pessoa estava com problema. Fosse onde fosse. Fosse no abdômen, fosse nas costas, eu colocava a mão certinha ali onde estava. Me lembro bem do caso da Olívia. Nós chegamos na casa dessa família, que era também de amigos dele, e ficamos lá conversando e tal, e de repente alguém falou sobre a Olívia, e que ela estava com problema. E eu pedi para ver.
E fui lá no quarto da Olívia. E lá, aí pedi ela para desvirar, falei, você vai ficar boa. E voltei para a sala. Eu estou lá na sala com a família e tal, de repente, me vem a moça assim, a Olívia, entrando na sala. Eu olhei, pô, ela não estava andando. Eu mesma não acreditava que eu podia fazer aquilo não, tá? Mas depois que eu vi a Olívia, eu disse assim, será que eu consigo mesmo cuidar de uma pessoa assim? Você apenas colocou as mãos nas costas dela, foi? Foi. Não fez oração, nada assim? Não, eu não precisava fazer oração. Eu botava a mão naquele lugar que estava enfermo da pessoa e a pessoa ficava boa. O caso da Olívia foi muito rápido e eu vi. Eu vi ela voltando. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Será mesmo que eu consigo fazer essas coisas? E meu marido gostava muito de corrida de cavalo. Uma certa época da vida ele teve cavalo de corrida. Ele gostava muito. Então nós íamos muito ao jockey, em época de grande prêmio. E nesse dia, nós ficamos lá, sentamos lá e tinha um senhor próximo à nossa mesa. E esse senhor tossia demais. Mas toda vez que ele tossia, chamava a minha atenção. E eu olhava para ele. Ele estava assim atrás, uma mesa atrás da minha. E aí eu olhava assim para ele. Só que ele ficou tão sem graça que ele... Tô com um probleminha, fez assim para mim, tô com um probleminha e tal. Aí eu falei, tá. E aí quando meu marido resolveu ir embora, eu parei na mesa dele e falei, posso rezar o senhor? Falei, rezar, mas não era rezar que eu fazia. Aí ele falou, pode. E me contou que ele, já há vários dias, ele estava com aquela tosse, que estava com aquele problema, que já tinha ido ao médico, estava tomando remédio, mas que nada resolvia. Então eu levei ele para tirei ele dali daquele lugar, que era muito movimentado, a área do jockey que nós estávamos era muito movimentada, e eu levei ele para mais para fora, mais para próximo do meu carro. E aí eu pedi ele para sentar no meu carro e fiz a mesma coisa com ele. Aí fomos embora, fomos para casa. Só que o dia seguinte tinha um outro daqueles páreos que meu marido queria assistir e tal, e nós voltamos ao jockey. Quando nós chegamos, esse senhor estava desesperado atrás de nós, ele com a esposa. E ele, é engraçado que ele era uma pessoa que chamava muita atenção, o apelido dele era Zorro, não sei por quê, que ele era grandão, gordão, eu não sei por que o apelido dele era Zorro. E aí ele me chamou, e falou comigo que quando ele chegou em casa, que deu um acesso de tosse nele e que ele expeliu uma bola preta. E a partir daquele momento, ele não tossiu mais. Eu tinha até medo, porque meu marido ficava louco quando eu via essas histórias, né, confirmadas de pessoas que ficavam bem após tratamento, após eu tocar. Aí houve um futebol, uma vez, num clube. Esses futebol de homem, né? De homem casado. E aí nós fomos para esse futebol.
E lá, eu estava achando aquilo muito chato. Eu falei para o meu marido, eu quero ir embora. Ele falou, vai. Aí eu fui embora. Só que quando eu atravessei o portão do clube, quando eu atravessei assim, o portão para sair, eu entrei no túnel de luz. E fui embora. E lá no túnel, no final lá do túnel, tinha um monte de gente me esperando. Eu vi as pessoas, quer dizer, eu vi aqueles seres, sabe? Aqueles seres que eu já conhecia. E eu tô indo, porque eu ia. Só que quando eu estava próximo para atravessar, alguém gritou para mim, volta! E eu voltei. Voltei pro meu corpo de novo. E aí eu estava num consultório no clube. Tava meu marido, tinha um outro médico, amigo dele do meu lado. E aí ele não deixou mais eu sair, eu tive que ficar esperando daquele futebol acabar para ir embora para casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu voltava pro corpo, não naquela fase de eu novinha, de 9 anos, mas depois, quando isso começou a acontecer, todas as vezes que eu saía, que eu voltava, parecia que eu estava vestindo uma roupa muito apertada, sabe? Sabe aquelas roupas que você que já não serve mais para você, que você não dá, mas um dia vai caber? E era o que acontecia comigo. Eu entrava no meu corpo e parecia uma roupa que não me cabia mais. Era uma roupa muito apertada. Uma vez eu cheguei da faculdade, eu chegava e eu colocava minhas coisas assim no sofá e a louça do jantar ficava na máquina. E eu botava do café da manhã na máquina e quando eu chegava, eu ia, ligava a máquina para lavar toda aquela louça. Então, nesse dia, eu fiz isso. Só que toda vez que eu saía do corpo, parecia que aquilo ali foi rapidinho. Eu nunca tinha noção de quanto tempo durava aquilo. Nesse dia, eu liguei a máquina e sentei no sofá porque era o hábito que eu tinha de fazer isso. Sentava e ia pensar no que eu ia fazer. Mas eu mal sentei no sofá, eu saí. Eu saí e fiquei lá de cima me olhando. Eu pensei comigo, quanto tempo será que dura isso? E sumi de novo, fui para lá, sei lá para onde, nem sei para onde eu ia. Naquele dia eu tive bem a noção de quanto tempo durava, que era muito tempo, não era rapidinho. Quando eu voltei para dentro de mim, eu fui olhar a máquina de lavar louça. Quando eu coloquei a mão na máquina, a máquina estava fria. E a máquina demorava muito para esfriar, porque ela fervia a água, esterilizava a louça, e ela demorava para esfriar. E aí eu vi que aquilo ali demorava muito tempo. Certa vez, eu vinha passar um final de semana com a minha mãe, e à noite eu saí de mim
e fui levar um vizinho da minha mãe lá do outro lado. Cheguei nesse lugar, eu atravessei o túnel com ele, eu levei ele, eu atravessei o túnel com ele. E quando chegou lá do outro lado, tinha muita gente chegando, muita gente, muita gente. E havia um ser daqueles que eu disse para você, de manto, e ele ficava olhando para mim. Aí o seu Antônio, esse senhor que faleceu, ele não sabia bem para onde ir. E aí eu peguei e pedi a ele que perguntasse para aquele ser, para onde que ele tinha que ir. E ele foi. Quando ele foi lá perguntar, aquele ser indicou um transporte. Engraçado é que eu nunca vi em nenhum relato ninguém mencionar um transporte que eu via lá. E aí parou um transporte daqueles e seu Antônio entrou naquele transporte e foi embora. Eu fiquei olhando. Ao meu lado, assim, em pé, havia uma pessoa. Essa pessoa não estava comigo, ela só parou do meu lado, assim. E nesse momento parou um outro transporte e levou essa pessoa. A pessoa entrou ali e foi embora. A pessoa olhou para mim. Mas eu não tinha levado aquela pessoa. Eu só levei seu Antônio. E aí eu voltei. Amanheceu o dia e eu falei com o meu marido: "Ih, Bernie, sabe que eu sou em seu Antônio?" Ele: "Que seu Antônio?" Eu falei: "Aquele vizinho da minha mãe." Ele falou: "É?" Tomamos café e fomos para casa da minha mãe. E quando nós chegamos na casa da minha mãe, eu tinha um apelido de família, né? Tenho, né? Aí entrei, minha mãe: "Ih, Dinha, sabe quem morreu?" Aí eu olhei pro meu marido e falei: "Sei, seu Antônio, né?" Ela: "Ué, como é que você sabe?" Eu levei ele lá do outro lado. Bom, com o tempo, meu marido faleceu. Meu irmão faleceu. Enfim, com tempos diferentes, né? E quando meu irmão faleceu, eu fiquei muito revoltada, porque ele tinha falecido. Eu falei: agora eu também não cuido de mais ninguém. Não cuido de mais ninguém porque eu não consegui salvar a vida dele. Eu fiquei revoltada. E eu acho que ele me chamava muito lá onde ele estava, porque eu ia lá ver. A primeira vez que eu fui vê-lo, havia uma espécie de consultório. Não era um hospital, que era pequeno demais para ser hospital. Isso ficava no espaço. Não era no lugar que eu tinha ido, que eu costumava ir. Ficava no espaço. Quando eu cheguei lá, ele estava saindo. E eu fui, abracei ele, só que quando eu abracei, eu botei a mão assim na altura do rim dele, e a minha mão ficou suja de sangue. E aí eu falei aí ele falou assim para mim: vamos rápido, que eu estou fugindo daquele velho ali. Tinha um senhor que estava limpando ali do lado de fora, ali na portaria. Ele: eu estou fugindo daquele velho ali.
E aí, naquele momento, eu falei, vamos, mas espera aí, vamos fazer uma coisa primeiro, vamos fazer um curativo em você, porque olha aqui. Aí mostrei que ele estava sangrando. E nós entramos de novo naquele lugar. Só que quando nós entramos, havia, eu acho que um médico atendendo. Era um médico. Quando eu entrei com meu irmão, ele olhou para mim e falou, você de novo? De novo? Então eu já tinha estado ali, né? Aí eu expliquei para ele, é que eu vim trazer meu irmão porque ele está sangrando. Aí ele falou, senta ele ali. Botei meu irmão sentado e saí. Quando eu estou saindo, que eu estou indo embora, eu vi uma mulher, uma criança. Eu peguei aquela mulher com aquela criança e levei para dentro, onde estava meu irmão. Quando eu cheguei lá dentro, o médico olhou de novo para mim, falou, outra vez? Eu falei, não, é que eu encontrei essa moça com essa criança e eu queria que o senhor desse uma olhada. Ele, tá, bota eles ali. Eu botei e saí. O que é aquilo na cabeça? Por que ele falou outra vez de novo? Então ele estava acostumado comigo, ele estava acostumado a me ver. Passou. Eu vim embora. E ficava ainda com aquela coisa inconformada pelo meu irmão, mas deixei a coisa serenar um pouco. Um outro dia, eu fui levada lá novamente onde meu irmão estava. Ali poderia ser um hospital, porque ele estava deitado numa cama. E aí eu comecei a conversar com ele. Eu acho que naquele momento que eu levei ele naquele consultório no espaço, ele não tinha consciência de que ele tinha falecido. Lá no consultório, lá no hospital, nessa segunda visita que eu fiz a ele, ali eu acho que aí ele já tinha consciência de que tinha morrido. E ele falava comigo, nós conversamos muito, e aí ele disse para mim que confiava em mim. Eu falei, eu não podia fazer mais nada, não dependia mais de mim. Se eu pudesse, eu tinha trocado a minha vida pela tua. E nós continuamos conversando, mas essas palavras, isso ficou na minha cabeça. O resto não. Continuamos conversando e eu voltei. Voltei para cá. Um tempo depois eu voltei lá onde ele estava. Era sempre eu que ia lá, eu nunca vim aqui. E aí eu voltei lá onde ele estava. Ele estava sendo transferido para algum lugar. Havia uma ambulância. Pelo menos era uma espécie de ambulância do espaço. Era uma coisa quadradinha, branca, e meu irmão estava ali dentro, deitado. Era uma coisa que só cabia uma pessoa. Cabia o paciente e o motorista, vamos dizer assim, né? E eu tentei entrar ali em desespero para ir com ele, eu tentei entrar, mas não tinha entrada. Eu não conseguia, então eu despedi dele, mas assim,
segurando a mão dele. Eu queria ir junto. Aquilo partiu, eu voltei. Mas fiquei tranquila, que apesar de ele estar num local ambulância, sendo transportado, ele estava bem. Fiquei muito tempo sem ter notícia dele e uns dias aí atrás, uns meses, sei. Eu queria demais notícia dele. Queria saber como é que ele estava. Então eu fui lá. Porque aquele negócio, eu disse para você, eu acho que eu ganhei um passaporte, entendeu? Para lá. Porque eu ia e voltava quando eu queria. E nesse dia, eu queria tanto saber a notícia dele, que eu fui. E cheguei lá do outro lado, eu perguntei por ele. Só que me disseram que ele estava bem, que ele estava trabalhando. Que ele estava trabalhando com o pessoal de rua, o povo de rua. Eu fiquei muito feliz porque ele tinha esse coração lindo mesmo. Se ele pudesse ajudar, ele ajudava. Ele não prejudicava ninguém. Tudo bem, agora ele já sabe quem ele é, como ele é, o estado dele, né? No meu aniversário aconteceu uma coisa muito estranha. Muito estranha. Eu não me lembro bem se meu aniversário caiu num sábado ou num domingo. Acho que foi num domingo. Foi num domingo, sim. Então teve um lanche aqui em casa. E depois do meu aniversário, na semana seguinte ao meu aniversário, a semana desapareceu. No sábado seguinte, a minha empregada chegou para trabalhar e eu fui conversar com ela. Então eu estava conversando com ela, como se eu não a visse muito tempo. E aí ela chamou minha atenção de que eu havia falado aquilo com ela um dia antes. Falei que tu falei com você ontem, o que, menina? Ontem foi meu aniversário, você nem veio trabalhar? Ela falou, não, você fez aniversário na semana passada. E aí eu tive consciência de que a semana desapareceu. Eu fiquei em algum lugar. E aí eu perguntei para ela, vem cá, me diz uma coisa. Ontem eu conversei com você, ela falou, conversou pouco, mas conversou. Como é que eu estava? Ela falou, muito calada. Eu estava aqui. Mas eu também não estava. Eu estava aqui, mas eu estava em outro lugar, que eu não sei onde era, que eu não tenho lembrança. Eu esqueci de mencionar é que eu fiz aniversário no hospital internada. Eu fiz aniversário em coma. Eu não tinha... Quer dizer, eu entrei no hospital, eu tinha 9 anos. Eu saí do hospital com 10 anos. Eu fiz aniversário internada. Eu perdi toda a minha infância. Eu não tenho lembrança nenhuma minha antes dos 9 anos. Nenhuma lembrança. Já falei com a família, pedi fotos, perguntava coisas. Eu não sei se eles não lembravam, se eles não queriam me dizer, eu não sei. Mas eu não tenho nenhuma referência minha de antes dos 9 anos. É como se eu tivesse nascido com 9 anos. Ou
melhor, nascido com 10, tá? Porque eu fiz aniversário internada, eu fiz aniversário em coma. Então, parece que eu nasci com 10 anos. Aí, como se nada, na minha vida, como tudo é muito complicado, a partir de 2017, eu comecei a ter conversas telepáticas. Eu não posso falar muito sobre essas conversas, porque elas envolvem pessoas que estão aí, estão vivas ainda. E eu não pedi permissão para falar, eu não tenho permissão da pessoa para falar sobre as conversas, mas posso dizer para você que se algum dia a pessoa tiver acesso a esse vídeo e souber o que eu estou falando, porque nós nem falamos o mesmo idioma. É horrível isso. Eu sei de coisas da pessoa que eu não deveria saber, porque eu não falo, nem sei o que ele fala. Entendeu? É muito estranho. Não foi, a conversa também não foi só com uma pessoa, essa conversa telepática, sabe? Estranho é que eu fiquei sabendo é que tem cursos que as pessoas fazem para isso. Tem cursos para telepatia, tem curso para não sei o quê. E eu não fiz curso de nada. Eu só sei fazer. E também não sei como. Bom, Paulo, essa é basicamente a minha história. É uma coisa muito doida, que eu não tive coragem de contar nunca, porque eu achava que eu era maluca, mas se você achar que deve passar isso adiante, tudo bem. Não tenho. Pelo menos eu tinha que contar isso. E tudo favoreceu para que chegasse o momento. Eu, depois de ver alguns canais de vida fora do corpo, essas coisas, tá? Eu ouvi histórias que não tem nenhuma delas tem nada a ver com a minha. Eu não vi em lugar nenhum flores, jardins floridos, eu não vi nada disso. A única vez que eu vi uma árvore foi quando eu tive na minha terceira e última visita ao meu irmão, que eu vi que aquele transporte estava parado próximo a uma árvore. Foi a única vez que eu vi uma árvore. Eu nunca tinha visto. As outras coisas que as pessoas falam, o que eu acredito é que nós passamos por lugares diferentes, tá? Todos nós se atravessamos. Só que nós atravessamos e fomos para lugares diferentes. O lugar que eu fui, eu não vi parentes. Eu vi seres, muitos seres, que acredito que sejam os seres que acompanham as pessoas aqui na Terra, que ajudam de alguma forma. Pelo menos o que estava comigo era um deles. Eu vi uma vez um relato de uma moça, que eu não sei se foi no seu canal, que ela contava que ela... esqueci o nome dela. Ela mudou-se para vários lugares, ela mudava porque ela sempre era levada para algum lugar que
ela tinha que fazer alguma coisa. E ela, inclusive, disse, não, eu faço isso consciente, mas eu acho que tem um monte de gente por aí que faz isso e não lembra. Eu acho que esse é no meu caso. Eu saio e não lembro, porque tem noites que eu acordo muito, desperto muito cansada. Às vezes eu não quero levantar porque eu estou tão cansada, e cansada de nada. Eu estou muito cansada. Então eu acredito até que o que aquela menina falou, o que acontece com ela, é o que acontece com nós, sabe? A gente sai e vai prestar serviço em algum lugar. E volta muito cansada. Se sente cansado, o corpo fica cansado. Não duvido de nenhuma dessas histórias de ninguém, porque eu sei que lá tem vários lugares para onde você pode ir. E pelo menos foi o que aconteceu. Bom, basicamente essa é a minha história, Paulo. Se você tiver alguma pergunta, eu estou Bom, o principal realmente é o seu relato, né? Porque aí cada pessoa vai fazer sua avaliação, né? Seu julgamento, tentar compreender. Estamos todos tentando entender o que é que nós realmente somos, né? Como vivemos. Mas eu sou o único desses milhares aí que estão assistindo que pode fazer algumas perguntas, alguns comentários, então eu aproveito para isso, né? E a primeira coisa que eu sinto é assim, eu fico maravilhado diante disso, porque para mim também é novo, né? O conhecimento sobre todas essas manifestações. Eu comecei esse canal aqui faz uns 2 anos, em 2019, faz 2 anos e pouco. E eu tinha conhecimento de algumas EQMs, de algumas pessoas próximas a mim, parentes, amigos, né? Sabia que existia esse fenômeno, li sobre eles, mas e sobre viagem astral eu sabia que era como você disse, né? Existem cursos, né, que as pessoas fazem para aprender a sair do corpo, fazer viagem astral, mas eu não sabia, assim, eu não tinha experiência de saber se isso era verdade mesmo, se isso realmente acontecia ou não. Mas aí depois que coloquei o canal e começaram a surgir eventos também, fenômenos que além da EQM, né, que são esses todos esses tipos de saída de experiência fora do corpo, aí para mim também foi surpreendente, né, saber que isso existe. E hoje, depois de escutar essas histórias, eu tenho certeza que nós somos seres multidimensionais, né? A gente vive e acessa muitas dimensões. E aí a vida ganha uma dimensão muito maior do que eu imaginava antes, né? Antes, a ideia que a gente tinha era que esse aqui era o mundo, essa aqui era a vida, e a morte era alguma coisa que acontecia depois. Mas a essa altura, né, eu já tenho dúvidas se essa daqui é a vida. Eu tenho a impressão que essa aqui é uma experiência, uma espécie de laboratório que nós, que somos seres espirituais, a gente vem passar um tempo aqui como quem vai fazer uma viagem, mas a gente não vive aqui, a gente vive em outros lugares. Estou chegando a essa conclusão. Queria até saber a sua opinião sobre isso, sobre essa minha hipótese, né? A conclusão que eu tenho é exatamente essa. Nós estamos aqui para alguma coisa, para servir como instrumento deles lá, tá? A gente vem para ajudar. Tudo bem, muita gente se desvirtua assim no caminho, né? Mas eu acho que todos nós viemos com um objetivo, tá? Uma função. Mas a gente mora lá. Então, a gente, para viver aqui, a gente precisa de um corpo, né? Então, a gente nasce em alguma família e tal, mas a gente realmente não é daqui.
Essa é a minha opinião. Não esqueça de assistir também a parte 2 deste vídeo. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.